tema da nossa palestra hoje é corpo, alma, espírito e redescoberta da integridade do ser humano no processo saúde versus doença. Então, bem-vindo, Alberto. Obrigado. Eu me sinto privilegiado de estar falando com vocês, até porque eu olhando para a carinha de vocês, aí tem muita sabedoria. Eu teria que ficar meio calado para ouvir o que vocês têm para dizer. Porém, gostaria de compartilhar algumas coisas que a gente tem aprendido e gostaria de esse tema é um tema que nós da Terapia Gerson, o nosso grupo de pesquisa, nós tratamos de assuntos relacionados a essa questão de tratamento oncológico com terapias integrativas. Esse é um tema que nós apresentamos na Universidade Federal da Paraíba o ano passado, no 8º Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 8º Congresso Brasileiro. A princípio, gostaria de começar com um caso, ou como nós falamos aqui no interior do estado de São Paulo, um causo. Chegou no pronto-socorro de um hospital um monte de abelhas com perna quebrada, com asa quebrada, antena quebrada, olhinho tudo machucado. E o que os médicos fizeram, pegaram essas abelhas, viram assim, tá com a perna quebrada, vai fazer raio-x. Fez o raio-x, voltou, tá quebrado mesmo. Vai lá, colocou gesso, deu os remédios e deu o atestado para ficar em casa. Passados os dias, tem 5, 10, 20, 30, 40, 50 abelhas com esses mesmos problemas. Com tantas abelhas assim com problema, a gente precisava saber o que está acontecendo. Foi ver se todas as abelhas estavam tomando os remédios, fazendo os curativos, e viu que eles não estavam aderindo ao tratamento que o médico recomendou. E o que aconteceu? Eles foram ver que as abelhas estavam depressivas. Depressivas, chamaram o psicólogo. O psicólogo sentou com eles, conversou com eles e começou a dar antidepressivo, ansiolítico, para que eles pudessem tratar dessa parte, para que eles possam aderir ao tratamento que o médico recomendou. Esta é uma história que acontece sempre. Qualquer um de vocês vai no médico, vocês gastam em torno de 15 minutos, talvez 1 hora ou 2 na sala de espera e mais 15 minutos para ser atendido. Ele dá um remédio. Se você não adere, talvez com o passar do tempo, são enviados para um psicólogo para poder ajudar no tratamento. Como isso aconteceu? Será que sempre foi assim? Alguns que têm os netinhos agora e são mais idosos, o netinho pode olhar e falar assim, meu avô sempre foi velho. Olha assim para você, puxa, meu avô sempre foi velho. Mas não, seu avô não foi sempre assim. E a medicina nem sempre foi assim. Isso aconteceu de 1910 para cá, por causa de um trabalho da Fundação Carnegie, que é chamado o relatório Flexner. O relatório Flexner foi desenvolvido pela Fundação Carnegie, por Abraham Flexner, que eles pegaram e eles padronizaram a medicina. Nessa época, havia mais ou menos
650 escolas médicas nos Estados Unidos. Em 10 anos, depois desse trabalho, caiu para 50. Haviam 7.500 estudantes de medicina. Depois de 10 anos, só 2.500. Este relatório, ele padronizou o ensino médico. O ensino médico foi padronizado. Essa questão de ter 5 anos mais residência foi padronizado em 1910. Isso não é totalmente ruim. Não é totalmente ruim. Mas isto mudou a história da medicina, porque entrou milhões de dólares nas escolas, nos governos, e em todo o mundo foi padronizada a medicina. Mas não só o ensino médico, foi padronizado também o padrão de pesquisa, que é o duplo cego, revisão por pares. O padrão de pesquisa foi padronizado. Mas também não somente o padrão de pesquisa, mas o padrão de solução, que é através de remédios alopáticos. Essa questão da fitoterapia, essa questão de ervas medicinais e outras práticas, medicina chinesa, ayurvédica, isso foi colocado à parte como charlatanismo. Hoje é chamado até de pseudociência. Eu falo isso, eu faço mestrado em oncologia dentro da Unicamp e é assim que muitos tratam até a terapia Gerson. Nesse padrão de solução tem uma coisa interessante que aconteceu. Alguns anos atrás, o Dr. Lair Ribeiro conta o caso dele mesmo, que ele estava vindo para o Brasil, ele lecionava em Harvard, escola de medicina em Harvard, e chegou no Brasil, um amigo falou assim, você não atende um amigo meu? Falou assim, eu vou estar muito ocupado, por favor, atende. Ele foi lá e foi atender. Quando chegou para atender esse amigo, falou assim, pô, tudo bem, arrumou um local lá, foi atender o amigo foi lá, começou a contar o problema, daí ele começou a rabiscar o receituário e antes que ele terminasse, o amigo falou assim, ô doutor, peraí que eu vou mostrar para o senhor o que o médico aqui da minha cidade, do interior, receitou. Ele, tá bom, né? Eu sou médico de Harvard, deixa eu ver o que esse mediquinho do interior, do Nordeste, receitou. Pegou, olhou e viu que era a mesma coisa que ele estava receitando. Isto daí fez ele pensar. Existe um livro chamado A Expropriação da Saúde, que também é de um médico. E ele diz que a medicalização da vida é apenas um aspecto de dominação destrutiva que o desenvolvimento industrial exerce sobre a sociedade. Isto daí, nós devemos entender que todo o trabalho que é feito na medicina está junto com o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial, ele é uma parte desse sistema, como também a medicina, que estão juntos para fazer com que as pessoas vão aos médicos e isso daí elas possam sair rapidamente do médico para voltar a trabalhar. Bom, mas nós não vamos tratar sobre isso agora. Nós temos muita coisa. Esse modelo biomecânico, ele garante o atendimento rápido ao trabalhador doente e um tratamento suficiente para que ele volte a trabalhar. O sistema industrial, vocês que já trabalharam muito, sabem o quanto o trabalho ele pode ser muito bom, dignificar as pessoas, mas a maior parte do trabalho ele adoece o trabalhador. Só
que esse sistema ele vende o remédio e administra o paciente. Tudo isso daí é um sistema para garantir não a saúde do trabalhador, garantir que esse sistema industrial, econômico que nós temos, ele rode, ele gire. Mas não, isso daí não é coisa minha, não é coisa sua que você pode estar pensando. Em 1978, a Organização Mundial de Saúde reuniu 134 países numa conferência internacional em Alma-Ata, no México. E eles já criticaram esse modelo de saúde, falando da despersonalização do atendimento, dos custos do sistema de saúde, e eles fizeram a relação dos fatores psicológicos nesse processo saúde e doença, falando sobre doenças mentais, sobre prevenção, promoção da saúde, manutenção da saúde, e questionando esse sistema de trabalho que também provoca doença. Quando se fala em medicina, a primeira revolução da saúde é a descoberta dos micro-organismos. E a segunda revolução dos fatores comportamentais. A morte nos países ricos, 50% é devido ao estilo de vida ou comportamento inadequado. Depois vem fatores ambientais, biologia humana e falta de cuidados de saúde. Tudo isso por causa do estilo de vida que nós temos. Boa parte de vocês trabalham 8 horas por dia na semana, gastam 1 hora ou mais para ir ao trabalho, 1 hora mais para voltar. Nós temos muitos problemas relacionados à nossa vida. Vida estressante, comer errado, trabalho naquilo que você não gosta. Isto trouxe problemas que a medicina não conseguia resolver. E o que resolveu? Foi a psicologia. A psicologia entrou para tentar resolver esta parte. E em 1962, a psicologia foi reconhecida como profissão. E os fenômenos psicológicos de natureza biológica e psicossocial foram relacionados com a doença. Ela veio responder parte das perguntas que eram feitas que a ciência, que a biomedicina não respondia. Só que nós não paramos por aí. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, foi reconhecido que não temos somente problemas físicos e psicológicos. Foi reconhecida a parte espiritual do ser humano. Tanto que a espiritualidade foi adentrada no conceito multidimensional da saúde, definindo que o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a ideia de que na vida um ser humano há mais coisas que o influenciam e o determinam do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Então, o que nós temos? 80% dos cursos dos Estados Unidos hoje tem uma disciplina de espiritualidade. No Brasil, em torno de 10% dos cursos de medicina já tem uma disciplina de espiritualidade. Por que a questão da espiritualidade é importante? Tem um outro médico que escreveu o livro Civilização e Doença. E ele diz: cada civilização cria sua própria doença. Se isso é verdade, nós deveríamos perguntar hoje: qual é a doença que nós estamos criando? Eu vou responder essa pergunta. Hoje,
as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Porém, já existe a tendência que em 5 anos, a doença que mais vai matar é o câncer. O câncer cresce com o nosso estilo de vida. O câncer cresce a passos largos. Tanto que nos Estados Unidos já há previsão de que a cada 5 mulheres, uma deve ser diagnosticada com câncer nos próximos 5 anos. E a cada 3 homens, um ser diagnosticado. Então, isso tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, tem tudo a ver com o que nós estamos criando. Agora eu quero voltar, então, para a nossa, o nosso caos lá atrás. Então, nós temos as abelhas que chegam, todas quebradas, o médico imobiliza a perninha, imobiliza a antena, a asinha. Depois, se tem algum problema na aderência do tratamento, manda para o psicólogo dá psicotrópico, dá ansiolítico. Mas alguém resolveu perguntar para as abelhinhas. Falou assim, mas o que está acontecendo? Vocês estão voando atordoadas e batendo em tudo quanto é lugar e se machucando? Daí elas respondem, é que a nossa rainha morreu e nós ficamos desorientadas. O que vamos fazer da vida? Por que eu digo isto? Porque o sentido de vida está ligado à nossa parte espiritual. O câncer cresce assustadoramente com as taxas de suicídio e isso daí está muito interligado. Voltando, se nós estamos criando isso e nós estamos criando isso, a parte espiritual é a parte que foi negligenciada e nós precisamos trabalhar mais. O que não explicaram para as abelhinhas é que dentro da colmeia, as próprias abelhas, elas criam as suas rainhas. Demora um pouquinho, mas elas vão criando essas rainhas. Como que ela faz? Elas vão dando a geleia real para umas determinadas abelhas que estão ali, e com o passar do tempo ela cresce, fica toda madura e ela vira abelha rainha. Hoje nós temos uma visão mais completa do ser humano no sentido da própria medicina e da Organização Mundial de Saúde. E alguém está aparecendo agora, que é a logoterapia de Viktor Frankl, que fala muito sobre a questão da espiritualidade e da religiosidade. E ele vem fechar esse entendimento a respeito do ser humano, falando de novo a respeito das abelhinhas, que diz assim, as pessoas perguntam, qual o sentido da vida para mim? Olha para a vida e fala assim, vida, o que você tem para mim? Ou se não, fala assim, Deus, qual é a vontade do Senhor para mim? Fica perguntando. E Frankl, ele diz, na verdade, não perguntamos à vida qual é o sentido dela, pois é ela que te pergunta. Qual é o sentido que vocês querem dar para mim? O sentido da vida, ela é escrito por nós. Nós devemos dar à vida o sentido que nós queremos.
E esse é um assunto que nós podemos falar um outro tempo, que é o nosso querer, como ter sentido da vida. Porém, encerrando, que na verdade eu não trouxe respostas. Na verdade, eu trago uma inquietação, eu trago uma pergunta. Nós estamos gerando suicídio e estamos gerando câncer. Isso ninguém precisa falar assim, não, mas eu acho que não. Não, as evidências mostram isso. Mas a pergunta é, o que nós vamos fazer para mudar? Primeiro com a gente, primeiro em mim, como aconteceu com o Geraldo. Quais as coisas que eu, entendendo nesse processo saúde e doença, qual é a minha parte em tudo isso? E sim, corpo, alma e espírito. Ninguém pode dividir. Nós dividimos somente na academia, didaticamente, para a gente poder pensar sobre indivíduo. Mas ninguém divide o ser humano. Viktor Frankl, ele diz que o homem é uma unitas multiplex. Ele é múltiplo, porque ele é corpo, alma e espírito, mas ele é um só. E nós devemos pensar nisso na nossa vida, quer seja quando nós estamos bem, quer seja quando nós não estamos bem, e quando nós olharmos para os outros, nós temos que pensar também no caso das abelhinhas. E no final das contas, quando as abelhas entendem que elas mesmas criam as suas rainhas, elas têm esperança em esperar um pouquinho mais e não precisam ficar sem rumo na vida. E esta história eu gostaria de ter deixado para que vocês possam pensar nisso e a gente possa estar comentando ou discutindo aqui nos próximos minutos que vocês têm. Ok?